Galera que pensa pro alto, estamos aqui em mais um podcast e hoje nós estamos tendo o prazer de receber eles aqui, meus amigos da Severgnini, né? O shopping do Santa Helena. O shopping do Santa Helena. Rogério, seja bem-vindo aí, cara. Gi, seja bem-vindo. Obrigada. Que bom, cara, ter vocês aqui hoje pra gente trocar essa ideia maneira. E, galera, lembrando que essas pessoas aqui são responsáveis, né, deste projeto estar acontecendo juntamente com outros parceiros, né? E eu lembro que eu tava no shopping lá em Caxias, né? Shopping com shopping, né? Eu tava no shopping lá em Caxias pensando, cara, como é que eu vou botar esse projeto adiante e tal. E lá do shopping eu mandei uma mensagem pro Rogério. Rogério, é o seguinte, assim, tô com um projeto, nós vamos fazer pra frente, né? Vamos fazer o podcast. Daqui a pouco, Rogério, tamo junto. Vamos pra cima. Legal, né? Deixa eu só conversar com a Gia aí que nós vamos organizar isso. E aí deu certo. Estamos legal, aqui. né? Muito É bom, benção, né? muito bom. E o intuito desse podcast é a gente trazer pessoas aqui que têm transformado a sociedade, né? Com as suas atitudes, com as suas ações. Então a gente tem recebido muitas pessoas. O último episódio mesmo foi sobre a história do Jorge, né? Cara, de superação, Incrível. enfim. E hoje a gente está conversando com vocês, que são nossos apoiadores. São pessoas que pensam pro alto também. E são pessoas que têm uma história de vida também muito legal, né? Conduzem uma galera, um negócio, e isso é muito bom. Então sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada até, primeiramente, né, agradecer o Will pelo convite, né, de nos convidar para estar aqui, conversar um pouquinho, né, e também te parabenizar, né, aproveitar e te parabenizar, né, pela tua iniciativa, né, porque quantos podcasts tem por aí, né, e acaba que quando a gente ouve de alguém que é cristão, né, é totalmente diferente, né, é outro assunto, enfim, o viés é diferente. Então, parabéns pela tua iniciativa e que cresça, né, pela glória de Deus, em nome de Jesus, né. Amém. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Isso aí, né, Rogério? É isso aí, Will. Obrigado mesmo pelo convite. A gente fica muito honrados com isso, né? Muito feliz mesmo, de verdade. Obrigadão e muito sucesso, né? A gente quer que você alcance aí o mundo. Amém, cara, amém. Obrigado mesmo, nós estamos juntos nisso, né? Tudo isso que acontece aqui, vocês têm parte, né? Eu acho que isso é muito importante, pessoas que acreditam nesses projetos. Também entrevistamos aqui o Walter da Lupo, né? Alguns episódios atrás. Um grande homem. E o cara de gente boa também está com a gente. O Fábio Lazarotto do Lazarotto Telas também vai estar aqui com a gente. Legal. Então vai ser Muito bacana. só pra cima, só pro alto. Gente, então, vamos falar dos nossos patrocinadores. E um deles está aqui hoje, né? Então, nós temos aqui a Severgnini, o Shopping do Santa Helena. Shopping. Vocês vão fazer a propaganda hoje aí do Severgnini. Vamos lá, fala o que o Severgnini tem. Ficou branco aqui. Pois é, então, galera, olha só. A gente está com o Severgnini Shopping do Santa Helena, né? E tem de tudo. Só não tem o que falta. Então, tem de tudo. A gente está sempre buscando melhorar, ter mais itens, a gente está ouvindo muito o cliente, né? Porque o cliente é o nosso patrão, né? Então, aquilo que o cliente nos passa, a gente está tentando sempre buscar melhorar, ajustar. E estamos aí, né? Estamos abertos aí para mudanças, para ouvir a comunidade, né? E a ideia do shopping, na verdade, nem veio, não veio de nós, assim, veio dos clientes mesmo. Tipo assim, foi 1 ou 2 clientes que começaram um tempo atrás. Eu vou lá no shopping porque lá tem tudo. Vou lá no shopping porque lá tem tudo. Aí eu fiquei, né, mas olha só, que legal essa frase, né, para nós começar a usar. E aí a gente começou a usar na rádio. E super pegou, porque acaba que o nome Severgnini é um pouco mais difícil de falar. E o shopping do Santa Helena é mais fácil, né? Então pegou e é isso aí, agora é o shopping do Santa Helena. E o pessoal tá indo lá porque eles querem, tipo assim, eu vou lá porque eu quero sorvete. Tem sorvete no shopping? aí a gente fala, não, ainda não, mas vamos ver mais pra frente, né, talvez. Aquelas redes lá para dormir. Sim. Então, algumas coisas ainda não tem, né, pra shopping, mas vamos ver, talvez mais pra frente. Isso aí. Mas muito bom, mas tem bastante itens lá, hein? Tem Bastante Tem, itens. tem Já bastante. calcularam mais ou menos quantos itens assim? Sim. Tem em torno de uns 8.000 itens. 8.000 itens. Bastante. É um shopping, velho. É um shopping mesmo. O nosso foco no início era elétrica e hidráulica, né? Aí acabou que a gente abrangiu para ferragens, ferramentas,
Mas acaba que os nossos utensílios de casa, tipo utilidades, né, nas ferragens em si, tem muita coisa. Uhum. Então, exemplo, a gente tem muita coisa que ainda não trabalha, mas que vai trabalhar porque Isso. é a necessidade, né, do dia a dia Sim. das pessoas. Hoje em dia as pessoas acabam fazendo elas mesmas, né, o serviço, né, Isso. daquela ideia do faça você mesmo. Uhum. Então, é bastante opção mesmo, né? E tem interessante que lá abre nos sábados à tarde, né? Sim. Sábados à tarde. Sabe que o Isso. Walter estava aqui, ele falou, meu pai comprava lá e às vezes batia domingo lá. Acho que quando seu pai, né, morava por ali, seu Isso. domingo ele abria o Exato. pessoal. Verdade, sim. Então virou uma questão muito, né? A comunidade está ali em volta e que legal, tia. São 21 anos, 22 anos agora esse ano ano, vai né? fazer 22 22 anos já. anos. Isso, 22 anos no caso de loja, mas o meu pai já vem há praticamente uns quase 30 anos já, né? Olha só. Aí, então, foi se criando essa visão, né? Essa cultura também. Esse referencial, Esse referencial. Muito bom, muito bom. Estamos aí então com o Severgnini. Nós vamos falar bastante sobre a história, a continuidade, né, os desafios. E também nós temos a Lupo, né, a Gráfica Lupo, que está conosco nesse projeto, né, no projeto do Pro Alto. Lá também você encontra. Agora a Gráfica Lupo está avançando, né? Agora é o Grupo Fogaça, porque Muito daí eles bom. têm outras empresas, né, específicas para alguns segmentos, principalmente na parte de rótulos, né, na comunicação visual. Então o Walter tá com tudo ali. Então é um parceiraço. Esteve aqui também. Se você não assistiu o episódio dele, procure aí, né? Negócio com propósito aqui no podcast, que você vai encontrar então o papo que a gente Excelente. teve. Foi excelente, eu assisti, muito bom. Gostou? É isso aí. E a Lazarotto Telas, né? Com o meu amigo Fábio Lazarotto, tem estado com a gente também nesse projeto. E o Fábio é um apoiador aqui. E o que você precisar de cercamentos, telas, grades, enfim, eles têm uma série de possibilidades, uma série de produtos que pode te atender aí para você fazer o cercamento tanto na sua área rural como também na sua casa, na sua área urbana. É só passar lá, falar com o Vinícius, e lembrando que a Lazarotto tem lojas aqui em Bento Gonçalves e também em Garibaldi. Então é só passar lá e falar com esses caras abençoados. E aí, gente, que bom receber vocês aqui. Tô muito feliz mesmo. Né? E hoje a gente está estreando uma coisa diferente aqui no podcast, que são 3 pessoas. Então aqui se organizamos, né? Então tá muito bom. E eu sempre começo fazendo a primeira pergunta assim para as pessoas quando a gente conversa, que é como é que foi o encontro de vocês com Jesus, né? Então vocês já nasceram de berço cristãos, vocês conheceram Jesus, né, na caminhada, como é que foi isso? Quem foi primeiro? Como é que é? Começar por aqui, então. Olha, Will, fui eu, né, Jesus falou comigo primeiro, eu não sei o que ele achou de mais interessante, né? Então foi comigo, né? Eu venho não de berço cristão, mas assim não como evangélico, né? E aí a minha caminhada foi longa, sim, foi muitos altos e baixos, né? Na minha adolescência foi um pouco complicado, a infância, a adolescência, né? Mas que Jesus se mostrou para mim mesmo foi na juventude, que daí já estava com meus 20 anos, né? Então foi quando de fato, né, aconteceu de eu entender a Cristo, conhecer a Cristo, né? Eu vinha de outra crença, né? Uhum. Também cristã, mas outra crença. E aí, com 20 anos, eu acabei dando os problemas em casa, pouco antes, né? Realmente a minha adolescência foi bem conturbada, assim, bem pela eu mesmo ser o problema, né? Então, assim, acabou que as coisas foram indo e Deus foi ajustando aqui, ali, lá, até que chegou um dia que eu acabei entendendo, né? O que era, fui para a igreja, voltei para a igreja, na verdade, e aí foi que onde Jesus começou a tratar comigo, né? De dentro para fora, né? Até então era de fora para dentro, né? Eu olhava a Cristo, a Bíblia, né? De fora para dentro, né? E aí foi nessa idade que eu comecei a entender de fato essas mudanças internas acontecendo. Mas foi realmente um tempo bem conturbado, bem difícil na adolescência. E aí depois
né? Houve, nesse mesmo período, a gente estava namorando com a minha esposa, que é minha esposa, né? E aí ela também vinha de outra crença. Foi um período ali também bem difícil, assim, difícil mesmo. Mas o tempo foi passando, né? Hoje eu sou muito grato, né? Primeiro a Deus pela misericórdia que Ele teve comigo e tem ainda comigo, né? Todos os dias, para Ele se mostrar, né? De fato, para mim, né? Porque a gente sabe que falar de Jesus é um assunto, é uma coisa empírica, assim, né? Cada um tem sua visão, mas baseado na palavra é diferente, né? Então, assim, Ele se mostrou para mim de forma que eu consegui enxergar isso, né? Claro, no meu interno, no meu íntimo, né? Coisas que eu não enxergava antes. Eu sempre gostei da palavra, sempre gostei de ler a Bíblia, mas não entendia, aquilo não me fazia sentido, né? Fazia, mas aí o tempo passava e não fazia mais sentido. E, enfim, foi passando o tempo e aí Deus se mostrou, eu comecei a entender Ele, né? Como é que funciona, né? A misericórdia dele comigo, e então sou muito grato, né, a Deus por isso, né, pela misericórdia dele comigo, e também sou muito grato ao pastor Manuel Quaresma, né, que foi a pessoa assim que me ouvia, né, Legal. naqueles momentos Pastor Quaresma tava em Bento, ficou desde quando, gente? Porque tem tempo que esse homem tá por aí, né? Tempo. Olha, que eu sei, o pastor Quaresma, que eu sei, né? Posso estar errado, creio que estou errado, mas no mínimo ele cuidou da igreja há uns 40 anos. 40 então, anos. Já pensou, gente? É um homem de Deus, assim, incrível, né? Um grande homem de Deus. Então eu sou grato a Deus pela vida dele, né? Pela paciência dele, né? Porque tem que ter paciência para lidar com um jovem. E depois também. O que eu diga. O Will que eu diga. E aí eu também sou muito grato a Deus pela vida do pastor Daniel, né? Que Sim. depois, estando o pastor Manuel Quaresma, o pastor Daniel assumiu, faz acho que uns 8 anos já. E então por pela ter essa dinâmica aí de saber lidar nos altos e baixos, né? E foi. Claro, a história é longa, né? Talvez a gente entre ou não nesse assunto, mas foi assim. Que bom. E aí, quando é que isso passou para a irmã? Pois então. Faz uns 15 anos já, né, que eu me converti e foi através da vida dele mesmo, né? Da minha cunhada também, né? Eu ia na igreja, né, católica na época e em casa, né, por exemplo, ele estava na adolescência, eu estava, né, na minha... Vocês têm quantos anos de diferença? Diferença 8. 8 anos. 8 anos. Então, eu tinha ali os meus 13, 14 anos e eu era bem ativa na igreja católica, né? E então, na época, era bem, assim, difícil em casa, né? Por exemplo, assim, a questão dele estar indo na igreja, né? Meus pais não aceitavam. E imagina, então, já o fato dele estar indo e levar a irmã ainda, né? Então, em casa, era um caos mesmo, assim, sabe? Era bem difícil. Mas eu ia, assim, porque, tipo, eu sempre eu gostei de sair, enfim. Então, pra mim, sair pra ir pra igreja já era o máximo, né? Então, eu comecei a sair com eles na igreja, enfim. E aí a gente ia no culto de jovens, enfim. E eu super me identifiquei, sabe, com os jovens ali, enfim, né? E acabou que, por exemplo, só pra resumindo, né? Eu tive que me batizar, quando eu resolvi me batizar, escondida. É isso aí. Me batizei escondida. Eu me lembro que eu tinha uma... Hoje em dia é mais tranquilo me falar, né, sobre isso, mas, tipo, tinha uma santa desse tamanho assim, ó, no meu quarto. E aí eu me batizei, daí aos poucos eu fui tirando as santas e coisa, né? Entendendo, né? Sim, isso, que claro, legal, essa história. Sim. Acho que o podcast é bom, fica sabendo das histórias das pessoas, né? Isso aí. Então, hoje em dia é mais tranquilo falar, inclusive também, tipo, para os nossos pais, né? Sim, agora passou. Agora já passou essa Só puxa fase. o microfone um pouquinho mais perto de ti aí, gente. Assim, Isso. já passou essa fase de ficar se escondendo, enfim, né? Graças a Deus. Hoje eles em aceitam dia, bem? Eles aceitam bem. E até, exemplo, assim, acho até estranho quando a gente não vai na igreja. Ué, por quê? O que aconteceu e tal, né?
E estamos aí. Então, no caso, eu já faz 15 anos, né, que estou na igreja. Então, foi ao convite deles, do meu irmão e minha cunhada. E assim foi conhecendo a Cristo, né? E eu sempre agradeço, né, a Deus, porque, exemplo, tem gente que vai pela dor, mas eu fui pelo amor mesmo, sabe? Graças a Deus não precisei passar por nenhuma dificuldade, nenhum problema muito, né? Porque naquela época não tinha. Tava indo de boas. Que Tava indo de Acho que uns boas. 12 anos, né? Tinha uns 12, e aí acabou que com 15 anos eu me batizei. Uhum. E então foi por amor mesmo, sabe? E graças a Deus, assim, Deus sempre conduziu a minha vida, né? Eu digo que no tempo certo, assim, das coisas, sabe? Exemplo, quando eu tava começando a querer criar as asinhas, né, pra adolescência, pá, entrei na igreja. E aí depois foi tudo acontecendo, me formei, aí depois namorei, casei, sabe? Hoje tenho meu filho, então tudo nas fases, nas etapas certas, assim, sabe? De acontecimentos. E isso eu tenho certeza que é Deus, porque se fosse por mim, com certeza estaria totalmente ao contrário essa conversa, sabe? Então eu agradeço muito a Deus por isso, assim. E o Vicente você conheceu na igreja? Ele não era da igreja, Não era mas da igreja. depois, no caso, eu desde o início deixei bem claro. Então, né, se a gente quiser namorar, é assim, assado. E aí ele veio vindo, enfim, e graças a Deus, Deus tocou também na vida dele. Enfim, as coisas foram acontecendo e estamos aí, né? Que legal, tia. É muito bom, né, ver esse trabalhar de Deus. Eu sempre falo assim que, cara, Deus é tão grande, as coisas de Deus é tão linda, Deus tipo, tem tanta coisa para gerenciar e Ele se preocupa com a nossa... a gente usa um termo assim, não mas vamos mensurar perto de tudo, né? A nossa insignificância. Claro que nós não somos insignificantes, nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus, mas parece que perto de tudo, né? Deus se preocupa que na adolescência, antes do negócio começar, né? O bicho começar a pegar, a Gisele vai conhecer Jesus. O Rogério vai ser restaurado, vai trazer e vai ser bênção pra irmã. Cara, a mente de Deus é uma coisa... Sabe, é bem isso que me marcou, assim, né? Porque eu, quando... Acho que uns 15 anos, que é um período... Pra mim foi um período difícil. Eu falo difícil porque é da rebeldia, né? Da adolescência ali. Mas o problema é em mim, né? Não meus pais. E aí nós não tinha jeito de se entender e tal. Enfim, só que eu aprendi assim que a palavra, eu sempre gostei, né? Da Bíblia, desde pequeno. Em função da influência do meu avô. Meu avô sempre foi envolvido com a igreja, no caso a igreja católica, né? Sempre foi envolvido com a igreja. Então isso foi me influenciando e eu sempre gostei. Só que acabou que não conseguia entender bem aquilo, né? Não batia algumas informações. Mas eu entendi que era esse o caminho. E aí, com acho que uns 15 anos por aí, uns 13, 14, eu entendi que eu queria estudar para padre. É mesmo? E aí, essa eu não sabia. Essa aí é nova pra mim. Só que daí eu acabei, eu fui lá, tudo, né? Tu chegou a se matricular? Sim, tu foi pra onde? Concórdia ou não? Não, foi aqui em Caxias. Em Caxias? Em Caxias, Poxa, que legal. Não, muito, assim, foi muito bem atendido, muito bacana o lugar lá, né? Assim, é um lugar espetacular. Porém, eu entendi que não era isso que eu queria pra minha vida, né? E passou o tempo, mas passou alguns anos, né? E aí eu não decidi que eu não queria. E aí só que eu entendi também, em função da minha rebeldia, né? Eu entendi, não, Deus não existe, né? A Bíblia é só um livro, né? Que não tem sentido. Ela foi criada para manipular as pessoas. Foi bem assim que eu tinha. O cara foi seminarista, depois virou ateu, cara. Já pensou, gente? É quase isso. Praticamente isso, né? Tudo em questão de uns 4 anos. E aí. Só que ele chegou por isso que eu falo que foi um pouco conturbado, né? Essa minha adolescência. Que realmente nós não tínhamos como se entender em casa. Não tinha. Aí eu decidi sair de casa, né? Antes que dava um problema maior. E aí foi quando eu saí. Mas enfim, que daí a história foi andando, né? E um dia eu tava assim bem mal, psicologicamente falando, né? Psicologicamente. Bem mal, aí eu disse, Deus, se tu realmente existe, né? Isso eu me lembro bem. Se tu realmente existe, eu quero que
que um dia isso me mostre para mim, né? Que o Senhor se mostre para mim, se tu realmente existe, né? Mas eu não quero aquilo que a gente aprende, que eu aprendi até então, né? Que era orações feitas, a forma como eu estava vivendo, né? Já não é isso que eu quero. Mas não aconteceu nada, né? Não teve nada demais, assim. E passou os anos, e aí voltando ao assunto que você falou de como Deus é bom, né? Na nossa insignificância, né? E aí ele começou a se mostrar para mim algumas coisas pequenininhas, né? Que eu comecei a parar e pensar, mas isso não é normal, né? Essas situações aqui não é normal. Tem alguma coisa errada aí, alguma coisa estranha, né? E aí depois foi entendendo, né, que era Deus trabalhando comigo, trabalhando no meu coração, na minha mente, né, para mim poder me buscando de volta, né, me trazendo à tona de novo, assim, né, entender que era Ele que estava, ele disse que alguns anos atrás ele tinha ouvido ao meu pedido. Então, depois de alguns anos se mostrando. E tem um tempo, né? Uhum. Tem um tempo. Que coisa, né, Tchê? Ah, não fazia ideia, cara, dessa tua história. É muito legal. Não, eu trouxe o Pascoaloto aqui. O Pascoaloto me disse que teve problema com drogas. Pois é, eu assisti. Cara, como assim? Né? Eu também não sabia. Agora eu comecei a te entender, Pascoaloto. Cara, que legal, tio. Mas esse bacana. Cuidado de Deus, né, na nossa vida. E como é importante a igreja nesse processo, né? As pessoas falam muito contra a igreja, principalmente as igrejas evangélicas, mas como é importante ter esse ambiente que acolhe, né? Sim, Mesmo com as suas diferenças, com as suas manias, né? Mas acolhe, né? Acolhe as pessoas e dá essa nova vida, né? Porque se não fosse Deus, a partir da manifestação dele na terra, a igreja, o que seria de nós? Eu não sei, eu não saberia dizer onde eu estaria hoje. Não saberia dizer. É bem isso. E tem pessoas assim que falam, tipo, mas não precisa ir pra igreja. Tipo, eu sou o templo e eu não preciso ir pra igreja. Mas assim, ó, eu particularmente, eu tenho as minhas amizades, eu cresci na igreja, né, nessa fase da adolescência, enfim. Então, faz toda a diferença. Sabe? Testemunhando faz toda a diferença. Porque tu tem com quem contar. Exemplo, eu tenho um problema, eu posso contar com essa pessoa porque ela tem os mesmos princípios, né? Então, ela vai conseguir me ajudar baseado na palavra, né? Baseado naquilo que é certo, né? Porque acaba que hoje em dia, no mundo, né? As amizades, assim... as ajudas, né? São baseadas daquilo que elas vivem, né, nas experiências que as pessoas têm, mas que hoje em dia a gente sabe que as experiências são negativas, né, muitas vezes, em relação, vamos supor, a relacionamentos, enfim, né, então acaba que a amizade, os irmãos, né, na igreja, enfim, essa comunhão, ela é muito importante, né, esse estar na igreja faz toda a diferença, com certeza. E você falou uma coisa que é muito interessante, que é todos ter o mesmo princípio, né? Então isso é muito importante, porque às vezes a gente tem um bom amigo, uma pessoa que tem uma boa índole e tal, mas ele não tem os mesmos princípios, e a gente vai se abrir para ele. Ele pode até nos ajudar com a experiência que tem e tal, mas ele não tem um princípio, né? Então é muito importante a gente ter esse ambiente de amizade na igreja e também de acolher os novos, né? Quando as pessoas vão chegando e vai acolhendo. Gente, em meio a tudo isso, né, em todo esse histórico de conversão na adolescência, vocês já cresceram assim, vendo o pai de vocês empreender, né, já trabalhando. E como é que foi isso, essa continuidade? Hoje vocês estão assumindo, né, praticamente, vocês que tocam o negócio da família. Como que foi essa experiência de assumir isso? Imagino que no meio das rebeldias, né, das faltas de certezas da adolescência, e é natural, né, que a gente tenha isso. Como é que é essa questão de assumir esse negócio, tocar adiante, ser essa referência? O filho do Silvergnini, né, que não tem nome. Ninguém sabe que é o Rogério, né? O filho do Silvergnini, a filha, né? Então, como é que é essa parada aí pra vocês? Falar da minha parte, né? Depois ele vai comentar o dela. Olha, a loja já tem vai fazer 22 anos, então praticamente acho que eu devia ter uns 15 anos quando o pai e a mãe resolveram abrir, né? E aí, esse tempo eu trabalho fora desde
acho que desde os 10 anos, assim, né? Um pouco informal, um pouco formal. Mas eu não trabalhei com eles esse tempo. Mas era meu pai, a minha mãe ficava na loja de dia, eu ficava ali, ela trabalhava na Isabela. E aí eles resolveram botar a loja, ela trabalhava nos dois lugares, e o meu pai também. Ele trabalhou um tempo na Maria Fumaça, até maquinista ele foi. Ah, é? Teu pai foi maquinista? Até maquinista, aham. E Que aí, legal, ele trabalhava, o que eu me lembro era à noite também, os dois trabalhavam à noite e de dia tinha a loja. Ali meu pai fazia os serviços de elétricos, então ele ia se virando. Só que daí o que acontecia? No final de semana, que ele podia ser um final de semana, mas e à noite não tinha como pegar material. Porque era de dia ele trabalhava, e aí ele não tinha como pegar material, porque ele só fazia serviços depois do horário, e no final de semana. E foi por isso que eles resolveram botar um negocinho, e daí foi indo. E aí chegou um tempo que não deu mais, aí tiveram que... A minha mãe saiu da Isabela, ficou só na loja, então ela fazia tudo, né? E é engraçado de ver ela contar assim, porque ela não tinha noção de nada. Nada. Daí os clientes vinham, pediam alguns nomes, assim, né? É bem interessante, muito engraçado. E ela tinha que tentar, ela ia tentando entender o que o cliente queria fazer, daí ela olhava, daqui a pouco ela ligava pro pai para ver o que era. Enfim, foi período bem interessante. E aí meu pai continuou trabalhando, né, na empresa, eu sei que era Santo Antônio, depois ele trabalhou na Isabela também. E foi que não deu mais. Eu teve que sair, então, ficar só com a loja, né? Só trabalhando serviços fora. E eu, no meu caso, eu trabalhava fora, né? Eu trabalhava numa empresa de aramados. Depois eu fui trabalhar na Toda Skin. E depois da Toda Skin, eu fui trabalhar, que a empresa acabou... Teve aquela crise de 2008, a empresa fechou. Daí eu saí de lá e fui trabalhar numa outra empresa que prestava serviço para Toda Skin. E daí passou um tempo, acho uns 2, 3 anos, e meu pai daí começou a pegar, meu pai fazia serviços fora, né? Aí ele pegou o meu tio para ajudar, daí começou a precisar de mais gente, ele me falou várias vezes, né, para nós trabalhar junto. E eu, em função do meu problema que eu tinha tido da adolescência, né, que eu tinha prometido para mim mesmo, né, que eu ia sair de casa para nós não ficar brigando mais, de uma maneira assim, já estava passando dos limites, né? Aí eu fiquei pensando, várias vezes eu pensava, será que não vai voltar tudo de novo, né? Será que eu vou começar a trabalhar e vai começar a dar os atritos, né? E aí fiquei pensando, ele passou acho que uns 2 anos, eu dizendo que não, acho que não, e meu pai me pedindo, né? E aí, mas nesse período eu já estava, por isso a importância da igreja, né? Nesse período eu já estava na igreja, já estava sendo aconselhado, né? Daí eu conversei com o pastor Quaresma, né, sobre isso. Ele é assim, por isso que eu tenho muita gratidão a ele, né, pelos conselhos dele, né? Assim, um grande homem de Deus mesmo. E aí ele me aconselhou, né, sobre isso. E aí chegou um dia que por isso que eu entendo que é Deus trabalhando, né? Porque chegou um dia assim que eu fiquei pensando, pô, eu tô trabalhando, meu pai precisando, né? Realmente ele tava precisando de mão de obra para ajudar. E eu queria muito trabalhar junto, só que o meu medo era de nós não dar certo. Começar os atritos de novo. E aí eu pensei, daí eu não quero isso para minha vida, né? Ainda mais com meu pai, com minha mãe, né? Eu não quero isso. Daí, só que nesse período, assim, né, eu entendo que foi Deus mesmo que colocou no meu coração, né, de não, ir, trabalhar com ele, e se ele falasse A, era A, se ele falasse B, era B, se ele falasse C, era C. Eu não iria questionar, né, e aí eu fui, né, e fui com essa intenção. Disse, não, seja o que seja, ele é meu pai, eu tenho a obrigação de respeitar ele, né, e eu não quero realmente ter atrito com ele, e fui, né, e Deus foi arrumando as coisas, não foi como eu imaginei, assim, de chegar lá, eu tinha uma visão, ele ter a outra, né, e aí nós virar um atrito e não dá certo, não, sabe, eu fui, se ele falava realmente A, era A, mas só que ele também mudou, e daí ele começou a me ouvir, a gente foi mudando algumas coisinhas, claro, com o passar do tempo, né,
E foi assim, daí a história foi indo, aí eu já tinha acho que uns 22, 23 por aí. E aí eu trabalhei uns 10 anos com ele na rua, né? Minha mãe na loja. Aí minha esposa foi trabalhar com a minha mãe. E a Gisele também, né? Foi a Gisele e minha esposa trabalhava com a minha mãe. E ele e meu tio na rua. E foi indo assim. Aí isso se passou uns 10 anos daí. Daí minha esposa já não estava mais, já estava trabalhando na área dela. E daí a Gisele já foi também já crescendo, ele vai ter já quase seus 20 anos daí, né? Sim. No meu caso, então, eu cresci praticamente, tipo, na loja, assim, né? Eu tinha uns 8 anos quando abriu a loja. E, só pra você ter uma noção, eu tinha mais ou menos esse mesmo tamanho. Eu sempre fui grandona. Então, só que eu era uma criança, né? E eu, tipo, não tinha vontade de trabalhar, né? Aquela coisa assim. E aí, exemplo, passou uns anos ali, daí minha mãe precisava de ajuda, tipo, né? E ela me chamava, aí ela sempre fala que eu ia bater nos pés. Tum, 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 né? Bem brabona, assim, né? E com isso acabou que eu, tipo, não tinha intenção de trabalhar na loja, né? E eu sou, tipo assim, eu sou grata porque os meus pais nunca me pressionaram para isso. Porque acabou que foi acontecendo naturalmente, sabe? Exemplo, eu estudava, eu tive a oportunidade de fazer curso técnico, né? No ensino médio eu estudava de manhã, estudava de tarde. Aí depois, então, do ensino médio eu tinha que fazer a escolha da faculdade, toda aquela coisa, né? Então você formou em quê, Gi? Então, eu comecei fazendo design, porque o meu curso técnico foi de design de móveis. E aí, nesse curso, eu decidi, eu vou fazer design. Ou seja, nada a ver com o trabalho, né, que a gente faz hoje em dia. Mas isso eu tinha meus 18 anos. Até estava comentando esses dias que foi mais ou menos nesse período que caiu minha ficha, sabe? Do tipo assim, já tinha meus 18 anos, já tinha que decidir, então, para que faculdade eu ia fazer, né, e tal. E comecei a fazer 1 ano e meio de faculdade de design. E aí, comecei a me despertar ali. Sabe quando começa a maturidade mesmo, né? Mas vou fazer design, daí eu vou para uma outra área, eu não vou trabalhar na loja, eu vou trabalhar para outras pessoas. E qual que é a lógica, sabe? Aí eu comecei a virar a chave. Não, mas eu não preciso trabalhar para outras pessoas, eu tenho meu próprio negócio, meus pais estão aqui e estão me disponibilizando isso, né? Então, acabou que começou a virar a minha chave ali, né? Nesse período. E, tipo assim, graças a Deus, assim, eles nunca foram pessoas de me pressionarem. Talvez, não sei como foi com ele, mas pra mim nunca. Tu pode estudar o que tu quiser, tu faz o que tu quiser, bem tranquilo, sabe? Então eu acho que isso fez toda a diferença, porque acaba que quando a gente quer forçar, né, os filhos a fazerem alguma coisa, parece que daí sim que faz ao contrário. Irmã mais nova, né? Já. Não sei por quê. Comigo não foi tanta pressão. Eu acho que não era tudo isso, não. Então, é bem isso aí. Assim, então, eu sou grata a eles, né? Porque sempre trabalharam e sempre mostraram isso, né? Tipo, olha, precisa trabalhar para ter alguma coisa na vida e tal. Então, nós temos muito exemplo deles, assim, né? Tipo, o meu pai, assim, para mim, ele é o maior empreendedor que eu conheço. Eu leio livros, eu vejo pessoas, enfim, mas para mim ele é o maior, sabe? Porque sem estudo, né? E, enfim, com o conhecimento que ele tem hoje em dia, sabe? Ele passa muita informação para nós que a gente aprende muito com ele, automaticamente, com minha mãe também, né? Mas, assim, primeiro, quem dava sempre os pontapés de, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe? Sem certeza de nada, certeza de nada, é ele, sempre foi. Então eu me espelho muito nele, assim, sabe? Ele é o maior empreendedor para mim. A Gisele até nem pegou esse tempo, né? Porque ela nasceu, nós somos natural da Ametista do Sul. E aí eu já vim de lá com 8 anos, 10 anos. E a Gisele tinha... 3? Não, tinha 2 anos. 2 aninhos, né? quando Nós eu vim somos pra 8. bem. Então ela nem lembra, mas assim, eu me lembro que meu pai, lá era muito precário, assim, né? A situação. Então meu pai vinha para Bento para colher uva, né? E então ele vinha também tudo a rumo, assim, sem ninguém, não conhecia ninguém, sem nada. E foi indo, né? Então ele é da natureza dele, esse empreendedorismo, né? E foi indo, e aí veio para cá, sei lá como é que ele fez para comprar o terreno.
E quando vi, nós estávamos morando aqui. Isso é um empreendedor nato. E aí naquele mesmo local ali onde vocês Mesmo estão, local, ali mesmo local. começou tudo. Começou tudo ali. Vocês cresceram ali também. Sim. Que legal, Sim. tia. Que show. Por isso que Era uma hoje casinha. tá apertado, porque é uma casa, né? Era uma casa e foi virando loja, daí a gente foi emendando. Embaixo ali também era casa. Sim. Legal. Então, por isso que hoje tá um pouco apertado, assim, digo, espaço, porque a gente não tinha noção também, né, de crescer, de evoluir, né? Foi indo, fazendo como dava e enfim, né? Estamos aí. Vocês podem falar então, na minha época isso aqui era tudo mato. Posso. Pior que dá pra falar. Mas... Pior que dá. Era pedra. Pior Barrancão. Eu peguei uma época não, peguei um tempo que depois nunca mais teve mesmo, de neve quase, me lembro bem, olha, que acho que deve dar uns 50 centímetros de altura. Parelho, assim, né? Tivemos que largar parada, eu tava na escola. Acho que foi em 99 isso. Por aí foi, porque eu tava na escola, tivemos que parou o colégio, tivemos que ir pra casa, era muito frio. Dia de neve, Dia de neve. A gente fez o boneco, ficou bem legal, então, alguns anos. Já um né? pouquinho antiguinho já. Vamos calculando a idade aí, gente. Eu só perguntei a diferença de idade, não perguntei a idade deles. Ainda bem. Mas muito bom, cara. E que bom que foi esse processo, né? E como é importante Deus no meio, né, cara? Sim. Porque você tem essa retorno aos seus pais, né, com o seu pai, principalmente trabalhando, quando você já teve ou estava num processo de cura e transformação da tua alma e do teu espírito, né? Sim. Então aí você pode perceber essa mudança nele também, Deus vai trabalhando, né? E como é bom isso, né, cara? Como é bom a gente ser direcionado. Lembrei de uma coisa também agora, que também isso eu tenho que agradecer, né, ao meu avô, né, o pai do meu pai, porque foi ele que me ensinou, né, a gostar da palavra. No caso, eles são católicos, né? E aí um dia, isso fazem 16, 17 anos atrás, um dia, em função dessa questão que eu fui o primeiro da família a mudar de religião, né? Como ele me fala, né? Poxa, a tua família toda, né, sempre foi católica e você vai mudar, né? Então, enfim, foi aí que começou aí os atritos. Sim. Foram bem grandes. E aí chegou um dia, né, que foi quando eu decidi sair de casa, né? Porque não tinha mais condição. Aí o meu avô disse assim pro meu pai, Tonho, que era Antônio, não pai, né? Tonho, quando ele quer sair nas festas, né? Que na época era o baile, né? Quando eu queria ir no baile, eu quase nem ia, mas meu avô falou assim, né? Quando quer ir no baile, tu reclama, tu fala mal? Não falo. Então, assim, né? Por que tu deixa o guri ir pra igreja? Aí tu quer ir na igreja, agora não pode ir, né? Então no baile tu deixa ir, na igreja tu não deixa. Meu pai ficou quietinho, não falou nada, e a partir daquele dia ali, eu creio que Deus usou meu avô para ele entender a mensagem, né? Então eu sou muito grato a Deus pela vida do meu avô também, né? Porque é o Rosalino, né? Porque ele deu essa lição de moral, né? Então, realmente, assim, foi algo que apaziguou, sabe? Meu pai ele não gostava muito, né? Na época, né? Mas pelo menos não reclamou mais, não impedia aceitou, mais, né? Aceitou. Aceitou. Que legal, tipo, você vê, Deus usa, né? E é uma questão mesmo de forma de pensar, né? Pô, um baile tá... Tem gente que talvez está escutando aqui que o filho começou a ir para a igreja e agora começou a reclamar, né? Então, os meus pais... minha mãe sempre foi essa pessoa de me fazer voar. Minha mãe me soltava, assim. Minha mãe foi a pessoa que... Meu Deus, né? O meu pai sempre trabalhou fora, então a gente tinha contato, mas não era tão próximo. Mas às vezes que ele estava por perto, ele era aquele cara que me aconselhava, sonhava comigo, mas ele não era muito, né, de me jogar para o mundo. Até que quando eu vim para o Rio Grande do Sul, ele ficou bem doente, sabe? Bem doente, assim. Então, mas a minha mãe sempre, eu acho que tem dia que a gente ia voar, acreditava nas
palavras proféticas que Deus liberava sobre a nossa vida. E hoje ela lembra de algumas palavras que a gente recebeu, assim, né? E ela enfatiza. Olha, você lembra daquele dia que tá... Que coisa maravilhosa, né? Então, e aí, quando eu era adolescente, eu via na igreja, né, meu? Eu via na igreja. Eu via na igreja, trazia os instrumentos pra casa, e barulho. E meu pai ficava bravo por causa do barulho. A minha mãe falou, meu filho, pega a cadeira, vai lá no mato. Né? Tinha um mato atrás de casa, vai lá, vai tocar lá. Os cultos familiares, eu tava aprendendo a tocar trombone. E aí eu só sabia o 1,56 do Inário Cristão, né, e aí eu, aquele trombone. Minha mãe, vamos cantar o 1,56 hoje. Não. Minha mãe ia no orelhão, cara, pedia os livrinhos da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, pedia os livrinhos pelo orelhão, ligava, ia lá no correio, pagava, antes de receber, né? Pagava e eles enviavam livro, Bíblia desenhada. Inclusive, eu tenho aqui a Bíblia desenhada, a primeira Bíblia que a minha mãe me deu, está ali na minha estante ali, né? Então, eu trouxe pra cá, requeri esse direito, porque estava com a minha irmã mais nova, né? Direito meu. Então, está aqui. A Aloíse tem aprendido a palavra através daquela Bíblia também. Legal. Então, que massa, cara. A família tá nesse envolvimento. E, Gi, não teve, então, essa pressão. Isso. Então hoje é tranquilo, assim, porque sabe que eu tava conversando até com vocês antes de começar aqui, que quando a gente vê alguém assim, os pais foram bem-sucedidos no negócio e a pessoa foi para um outro rumo. Vou citar um exemplo. O meu pai é da área da saúde. Ele não conseguiu chegar à medicina, mas foi enfermeiro há muito tempo, enfermeiro de trabalho e tal. E ele sonhava que eu fosse um médico. E eu entrei nessa vibe para ser médico, né? E a minha mãe também, minha mãe é enfermeira, agora minha mãe é psicóloga, né? Se formou em psicologia, já madura, assim, depois do nosso estudo criado. E aí, todo mundo na época visava o Will, sempre gostei bastante de estudar, vai ser médico, vai ser médico, vai ser médico. E aí até eu vi numa feira de profissões, uma amputação de fêmur. E aí eu saí pro banheiro pra chamar o Raul. Eu falei, isso não é pra mim não. Aí fui pra engenharia, né? Fiz um estágio na engenharia pra aprender a pensar. E agora sou missionário. Né? Então a gente tem esse caminho. E quando a gente vê as pessoas saindo, não, o Will foi atrás do sonho dele. Não se realizou o sonho do pai dele. E a gente acha bonito. O cara pensou só com a própria cabeça. Mas a gente, às vezes, não valoriza aquela pessoa que fala, não, eu vou pegar esse negócio e eu vou dar continuidade. E é o caso de vocês, né? Vocês estão com o negócio e dando continuidade. E pensando em expansão, né? É isso aí. Sim. Assim, eu não posso também mentir, né? Mas a gente já, vários momentos, que eu tinha, assim, outras ideias, outras situações, né? De mudar meu ramo, né? Minha forma de trabalho, enfim. Mas, em função que agora nossos pais fazem uns 5 anos, mais ou menos, que eles deixaram para nós, né? E então a gente tem os altos e baixos, né? Tem os altos e baixos, é fato. Não é tão simples como parece, né? Quando eles estavam com nós, assim, trabalhando junto, né? Nós tinha uma segurança maior, né? Uma tranquilidade, vamos dizer assim, né? Aí agora isso mudou, né? Agora isso tudo depende de nós mesmo. Então não é muito fácil, né? Fácil não é. Se eu falar, eu vou estar mentindo. Sim, tive vários momentos de, eu vou fazer aquilo que eu gosto mais e tal. Mas, por outro lado, o que me fez, assim, dar continuidade, né? Eu gosto do que eu faço, né? Primeiramente, eu gosto do que eu faço, eu gosto de lidar com o público, eu gosto também da área técnica, vamos dizer assim, né? Eu misturo as duas coisas, então eu gosto muito do que eu faço. Primeira decisão minha foi essa, eu gosto. Tá. Qual que eu vou ter futuro com isso? Como a loja já tinha algum tempo, né? Já tinha alguns anos, já estava conhecida. Ela já está conhecida. Até a Severgnini, a gente queria até mudar um tempo, isso do shopping Santa Helena, porque Severgnini é o meu sobrenome, né? O nosso sobrenome, mas é um nome difícil de falar. É um nome bem difícil, né? Então hoje eu jamais botaria Severgnini, né? Mas, enfim, a gente ajustou com o shopping do Santa Helena. Então, assim, o que fez seguir foi pelo fato de eu gostar mesmo da área, né? Gosto mesmo. E os desafios também, os desafios me motivam,
né? Me motivam a seguir em frente, né? É bem desafiador, bem mesmo. Principalmente pós-pandemia, né? Isso mudou, eu diria até de forma quase que radical, né? Então, o comportamento do consumidor, então a gente tem que estar muito mais atento, evoluir muito rápido, porque aquilo que funcionava há poucos meses atrás, hoje já não funciona mais. Então, isso é bem desafiador, isso também é interessante, isso me instiga, me chama, sabe, me provoca, né? Eu gosto dessa parte. E principalmente dar seguimento no negócio da família, né? Porque realmente é o sonho do pai e da mãe, né? Ter o negócio. E dar seguimento, porque, ao meu ver, assim, ao meu entender, eu fazendo isso, eu também estarei fazendo parte desse sonho deles, né? Que eles criaram com esse objetivo, né? Que nós, realmente, foi dali que nós comemos o pão o pão de cada dia, né? Que vem o pão de cada dia. Então, o nosso sustento vem dali. E eles criaram com esse objetivo, de trazer o sustento para dentro de casa, né? E depois que a gente conseguisse dar seguimento para trazer o sustento para dentro da nossa casa. Né? E, graças a Deus, tem dado certo, né? Tem ido, é um trabalho não é fácil, na verdade, que não é fácil. É desafiador, mas é muito gostoso. É muito bom, sabe? Eu me sinto feliz, assim, né? Fazendo o que a gente faz. Mas tive vários momentos dessas incertezas, né? Acho que eu não quero isso para mim, vou mudar, né? Ainda tem, não posso mentir, ainda tem os momentos altos e baixos, pela oscilação do mercado, pelas oscilações que a gente vê, né? Que o nosso país está um pouco com dificuldades, mas isso tudo ao mesmo tempo boto dentro do liquidificador e bato. E aí me impulsiona para manter o negócio. Toma isso aí, vamos embora. Não, mas cara, isso é que a gente às vezes pensa em coisas eternas, né? Mas nós somos livres, né, para decidir fazer a mudança. Então, trazer o negócio da família até aqui, 22 anos, né? O maior tempo foi com o pai de vocês, né? 15, 17 anos, mas os últimos 5 anos vocês estão à frente e aí chega essa decisão. Né? E quando você falou do perfil do consumidor muda e essa questão toda, a Gia é responsável lá pelo Instagram da loja. Tá dando até chinelada nos Gente, você pode até não comprar no seu Regnino, mas você tem que seguir o Instagram. Você ri ali, tá louco. E os clientes sentem falta. Quando a gente não posta vídeo engraçado, mas cadê os vídeos que vocês estavam postando? Tô esperando e não sei o que. É isso aí. Então a gente agora o foco é postar vídeo engraçado. Sim, a gente aceita ideias, tá, pessoal? A gente tá aceitando ideias. Tá aberto a ideias aí de novos vídeos. Vamos abrir uma caixinha de perguntas lá, vamos colocar ideias de vídeo. Mas o pessoal manda. Boa. Faz esse aqui, Alguns desconhecidos já nos mandam, faz esse aqui, é legal esse aqui, vai combinar com vocês. Legal, isso é muito bom. A gente fica obrigado aí pros clientes que assistiram aí e estamos aguardando ideias. E se não, a loja não dá certo mais, vamos pro humor. Isso aí. Não, certo. Vamos virar TikToker. Agora abrir uma casa de comédia em Bento. É verdade. Mas tá muito legal, muito legal. E Gi, uma menina, né, assumindo um negócio junto com o mano, né, uma mulher agora, né, como você tem algum desafio particular, você vê isso? Eu entrevistei aqui a Ariane Pelicioli, né, foi a empreendedora mais visionária da América Latina. Muito legal. Então eu sempre pergunto, tipo, ser mulher, você sente isso no tratar com as pessoas, com os vendedores, com os vendedores principalmente, né, com os compradores e tal? Qual que são os teus desafios, assim, como no universo feminino, no empreendedorismo? O Jorge tá me olhando ali. Na verdade... Vou virar pra cá. Não, porque ele sabe bem, né, do que eu passo, enfim, e o que acontece? Eu, como mulher, eu confesso que eu nunca tive esse problema, sabe? Porque, na verdade, eu sempre fui bem autônoma, né? Eu faço, tenho minhas regras, é do meu jeito, sabe? Aquela coisa, assim, durona, né? Mas uma dificuldade, a maior dificuldade que eu já tive até agora foi na maternidade, assim. Quando eu tive meu filho,
conciliar a maternidade com o empreender, com o ser dono do negócio, foi o mais difícil para mim, assim, até hoje, sabe? Claro, é normal, né? Mãe de primeira viagem, aquela coisa. Mas foi bem difícil, assim, a ponto, tipo, de querer desistir, sabe? Desistir, tipo, não quero mais isso. Com certeza não é para mim isso. Mas, ao mesmo tempo, eu querendo, sabe? Dizendo assim, não, mas o que eu vou fazer da minha vida? Agora eu vou ficar só cuidando do meu filho, o que eu vou fazer, né? Então, foi bem difícil conciliar isso no início, assim. Hoje em dia, já penso totalmente diferente, né? Claro que acaba passando o tempo. Se eu tiver um outro filho, vai ser bem diferente, assim, sabe? Porque acabou que, na época, quando eu tive ele, talvez as coisas não estavam bem estruturadas para, por exemplo, a minha saída, certo? Então, acabou que eu estava em casa, mas minha cabeça estava na empresa, né? Então, foi bem difícil conciliar o cuidado com ele em casa e o cuidado com a empresa, sabe? Não consegui descansar. Então, foi bem difícil, assim. Foi a parte mais difícil até agora para mim, conciliar a maternidade com o empreendedorismo, né? Com o cuidar de uma empresa. Mas, fora isso, assim, a questão de ser mulher, para mim, não foi nada difícil, assim. Eu acho que um pouco, talvez pela minha personalidade, assim, sabe? Eu encaro algumas dificuldades, assim, alguns problemas que tem em relação a... porque a mulher não vão me dar credibilidade. O problema é teu. Eu vejo assim, se tu não quer confiar em mim. É bem essa, é a Gisele. Ó, pra quem não conhece, essa é a Gisele, ó. Pra quem não me conhece, eu sou assim, sabe? É assim em casa, assim na loja, em todo lugar. Tipo assim, na sabe, igreja também. As pessoas que me conhecem sabem que é bem assim, tipo, sabe? Eu tenho meu posicionamento, eu sei até onde eu posso ir, sabe? Então, não adianta querer extrair muito mais, porque não vai ter, sabe? E, enfim, em relação a isso, assim, não tive problemas, assim, maiores, né? Vocês são italiano ou alemão? A mistura dos Italiano. O sobrenome é italiano, 100% italiano, né? Mas na teoria, na prática é os dois. A minha avó é alemã. Para falar bem a verdade, que eu sei, a minha tataravó, né? Ela era até índia. Índia? Tem um pouquinho de índia, mas então, o é uma mais mistura. forte é o italiano, né? O italiano e o alemão, né? Mas imagina, cara, o italiano nervoso, o alemão teimoso. Junta esses Mas dois, cara nervoso, os teimoso. dois trabalhando aqui dentro. Muito legal. Nossa região tem muita essa mistura, né? Aqui em Bento tem muita essa mistura. Aí vem o polaco também, que é estouradaço. Ninguém entende, mas é benção. E, gente, que legal. Agora vocês já estão, né, tendo filhos, né? Sim. O Rogério tem dois. Duas meninas. Duas meninas. A gente tem um. E aí já estão constituindo a família de vocês. E o que vocês, assim, esperam, né? Não sei se vocês fazem esses planejamentos, mas o que vocês esperam, assim, para os próximos anos? Tanto para a família de vocês, quanto para o negócio, né? Claro que as estratégias secretas a gente não vai abrir para os concorrentes, né? Mas assim, o que está no coração de vocês, assim, quando vocês pensam daqui 5 anos, o que vocês imaginam ser Vegnini, o que vocês imaginam a vida de vocês também? Claro que são tudo estratégias, né? Planejamentos, né? E claro que a gente entrega tudo nas mãos de Deus, mas o que vocês têm pensado, assim? Mas tu, Marcelo? Não, pode falar. Olha, eu, assim, depois que nasceu, né, tem a Valentina que tem 4 e a Amanda agora tem 6 meses. Depois que nasceu, assim, a Valentina, até então, eu vinha numa vibe, assim, numa pegada de trabalhar, né, eu gosto mesmo, assim, gosto muito do que eu faço. E é do meu perfil fazer isso, né, tá sempre envolvido com uma coisa, com outra, mas depois que nasceu a Valentina, eu comecei a repensar algumas coisas, né? Em função como que eu vou criar ela, como é que eu vou saber lidar com ela. Até estava escutando o podcast com o Walter, né? Você estava falando sobre filhos, né? Sobre a questão das novas gerações. Isso me preocupa, né? Isso me preocupa porque
como é que ela, quando ela chegar o tempo de trabalhar, como é que ela vai ser, né? E a base somos nós em casa, né? Eu, minha esposa. Então isso começou a me preocupar, né? Então eu comecei me preocupar um pouco mais, né, com ela do que, vamos dizer assim, comigo mesmo. Mas questão de empresa. Primeiramente, o que eu vejo assim, né, para minha vida, né? Eu quero estar muito bem com Deus. Muito bem, que eu quero dizer é pelo menos estar fazendo o mínimo que eu consigo para poder ter um relacionamento com Deus, sabe? Com Cristo, né? Que é a leitura da palavra, estar presente na igreja, a oração. Então, essa é a minha prioridade, né? Questão de empresa. Prioridade em casa, com a família e com Deus. Empresa, sim, é crescer, né? A gente tem o objetivo de crescer, a gente tem algumas ideias, umas estratégias, vamos dizer assim, né? Evoluir, crescer, porque eu acho que no momento que eu paro, né? No momento que eu paro de tentar crescer, pelo menos, não quer dizer que a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar. Eu acho que acho não, com certeza, né? Uma vez um trabalho que eu fiz na faculdade, tem um livro que me marcou muito, né? Um livro cotidiano, assim, que ele disse assim, que quando a gente quer ser ultrapassado, a gente não precisa parar, é só continuar como está. Aquilo me marcou, né? Então, no momento que eu disse, não, eu vou fazer assim, deixa assim que tá bom, tudo certo, eu já comecei ali já começa a ser ultrapassado. Então, a gente precisa estar mudando, sim, evoluindo, né? A gente tem umas ideias, né? A gente vai tentar botar em prática para que a loja cresça, né? A gente tem esse desejo, essa vontade, né? Agora, se vai funcionar ou vai crescer ou não, aí depende das estratégias, depende se Deus permitir também, né? Eu tenho essa convicção, né, que a nossa parte a gente vai fazer e, se Deus quiser, vai avançar. Se Deus achar que às vezes é melhor não avançar por outros motivos pessoais, até o relacionamento com Ele, também tá tudo certo, sabe? É bênção, sabe? Mas sim, a gente tem algumas ideias, né, que a gente vai começar esse ano já a botar em prática, né? Muito bom, muito bom. Sim. Não, só concordando, né, com o que o Rogério já falou, é bem isso aí. A gente até um certo período da nossa vida tem um tipo de pensamento. Depois que a gente tem filhos, muda totalmente, né? Então acaba que a gente não pode tomar nossas decisões por si só, né? A gente tem que tomar já pensando no futuro deles. Essa é fato, né? E então é bem isso, assim. Hoje em dia a gente tem que tomar nossas decisões pensando neles e mesmo assim, né, com essa saída, por exemplo, dos nossos pais, a gente ainda conta muito com a visão deles, né? Sim. Absolutamente tudo que a gente tem em mente, a gente pede para eles a ideia deles, né? Porque eles, pela experiência, né, que eles têm, assim, conta muito, assim. A gente vai muito pelo que eles falam, né? Então, é bem isso, assim, sabe? A gente tem a nossa decisão pessoal de como que a gente vai fazer, mas ao mesmo tempo em conjunto, né? Em família, assim. Então é meio que interligado, assim, sabe? Se um vai concordar, talvez o outro não vai, mas vamos conversar. Maioria não, a gente não concorda com o outro. Vai ser bom. Aí dá aquela... E esse ano vocês, né, a Cervegnini, ela começou a experimentar, ano passado, né? Começou a experimentar feiras, né? Isso. Então, teve na Tecnovits. Isso. Né? Como é que foi essa experiência aí para a Cervegnini? Na verdade, foi o segundo ano, né? Da Tecnovits. Só que o primeiro ano a gente foi somente com um produto, né? É um produto que a gente nem trabalha mais hoje, né? Foi, na verdade, em parceria. Não foi nós mesmos, foi em parceria. Com o produto, mas a gente não trabalha mais hoje com esse produto. E agora a gente foi realmente sozinhos, né? Pra ver como é que ia ser. E olha, é que a Tecnovits é uma feira diferente, né? Ela é uma feira que não dá resultado na hora. Ela vai com o tempo, né? Então, assim, já tá dando os primeiros resultados, sim. Eu acho que foi bem bacana a experiência. E os resultados vão vir ao longo do tempo. Mas a experiência, assim, foi muito bacana. Muito legal. Bom. Foi legal, assim, ver os clientes que são lá do nosso bairro, enfim, né? Que já nos conhecem.
Porque a maioria não conhecia, né, de fato ainda. O que é Severgnini? Mas o que vocês vendem, né? É. Mas era legal quem já conhecia. Nossa, o que você está fazendo aqui? Não acredito que a Severgnini tá aqui. Sabe, foi bem legal a experiência, assim, de ver eles, assim, nossos clientes. É muito legal. Uhum. E tem previsões de feira para esse ano? Tem algumas novidades? Tem. Já que- Uma das, vamos dizer assim, das estratégias, né, que a gente tem e já está confirmado de estar na feira da Expo Bento, né? Oh! E você é nosso convidado aí, ganhou um desconto especial. É isso aí. Olha Vamos só. estar na edição de 2024. Que 2024, show, cara, que show. É. Então, primeira mão aí pra vocês, né, galera? Primeira mão. Severgnini na Expo Bento 2024, Isso aí, hein? esperamos Ó, o coração aqui com o pessoal. Que Vamos legal. por vocês, pessoal. Vai ter um desconto muito legal. A gente tem uma parceria muito forte com a Lorenzetti, com a Comeco e outras E empresas, outras né? empresas. Mas o forte mesmo é Lorenzetti, Comeco, então vai ser um desconto muito Vai especial. ser bem legal. É. A gente era um sonho que a gente sempre É, tinha, sabe? Aquela muitos coisa anos já. assim de. Ai, mas será? Mas será? Será que vale o investimento? Não sei, né? A gente não sabe ainda, porque É. nós vamos pela primeira vez, mas É. é a questão do pontapé, né? De querer decidir mesmo. Foi ano passado, né? Que aí a Foi. gente disse, bah, como que a gente vai saber se a gente nunca tentou? Vamos tentar, né? Então, graças a Deus, já. Já Tamo aí. está confirmado, né? Tá Então agora a gente confirmado. vai correr atrás de como a gente vai fazer, como é que a gente Isso. vai. É tudo novo isso, Isso, né? sim. Tudo muito novo. Então. Sucesso, estamos- cara. Sucesso pra vocês, Obrigado. pra todos nós. Isso aí. E pra quem não sabe, a gente também presta serviço pra Severgnini Eu ia lá. falar agora. Na parte de marketing, né, É, nas redes isso aí. sociais. Também falamos sobre feira lá. Exatamente. Então você que tá precisando de dar um up, né? Um up, igual diz o Chico. Tá aí o homem, ó. Esse é o cara aí para fazer o negócio bombar. Estamos aí, gente. Então, que bom. Vamos curtir bastante essa feira juntos aí, certeza. fazer bastante coisas interativas. Até troquei uma ideia com vocês, né? De algumas coisas pra gente colocar, marcação do pessoal, foto Sim. ali. Vai ser bem legal. Vai, com certeza. Gente, que prazer, que papo maravilhoso com vocês hoje aqui. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas, vão ser inspiradas, né? Por esse Amém. papo. E tu vê como o tempo passa rápido, né? A gente vai Passa. conversando aqui. Passa muito. E voa. Então, obrigado por abrir um espaço na agenda de vocês. Eu sei que é bastante concorrida, o pessoal está no período de férias também, vocês ficam ali cobrindo, né? E vocês têm tido uma experiência aqui muito legal, né? Tem pessoas maduras ali que trabalham com vocês, né? E tem os maduros que ainda não são tão maduros assim. O Márcio, um beijo. O Márcio é uma Foi figura, direto cara. ao ponto. O Márcio é uma Márcio é figura, uma bênção, cara. nossa. Ele é A gente uma brinca que o figura. Márcio é mais novo que a gente. Ele Pois tem mais é. exposição que É. eu. Não, e Márcio ele é um é cara incrível. muito cativante, né, Incrível, cara? incrível. Ele cativa as pessoas. E é, como dizia o antigo, é pau pra toda obra, né? Tu fala, mas vamos gravar um vídeo? Já tá lá, Você tá pronto, é o fazendo, primeiro. Agora aquele que ele se vestia de mulher lá. Até hoje os clientes. Cara. Só que assim, ó, tem um detalhe. É a Márcia, é a irmã dele. Ele, ele já se, né? Ele já disse que é a Márcia, a irmã dele. O cara tinha que trabalhar, acho que na TV, assim, porque o cara é muito bom. Não, eu fui procurar uma fotinha dele pra colocar no dia do aniversário. E aí eu fui lá. Carinho, o Márcio já foi candidato a vereador, cara. Lá na cidade dele. Lá. Foi. Eu falei, Márcio, tu já foi candidato? Sim, cara, já foi. Foi músico profissional, né? Músico, né? Profissional, tem no YouTube ali a banda dele, tudo, o cara é bom. Que É legal, bom. tio. E aí vocês conduzem uma galera jovem também ali, né? Sim. E falamos com o Walter nesses desafios, né? E parabéns, cara. Parabéns por dar oportunidade pra essa turma aí, porque é um mercado diferente, eles precisam se encaixar nesse mercado, o mercado precisa se encaixar, né, nesses perfis também, né, nesses perfis. Então, parabéns, assim, por vocês acreditarem nessa geração aí, dessas oportunidades. Tem muitos jovens pais também lá, né? né? A Brenda agora foi mãe há pouco tempo, recente. estava lá com vocês, né? Não sei se está de licença agora. Tá de licença. Está de licença, né? A Andriele. A André, né? Então, tem- que massa. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe Obrigada. o negócio Amém. de vocês, né? E que seja próspero. E Amém. a Bíblia diz que aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá, né? Deliberadamente. Então, eu creio que o Senhor dará sabedoria, continuará Amém. dando sabedoria a vocês para conduzir o negócio.
e abençoar tantas pessoas. Tem várias histórias aqui, né, de vocês, mas vocês também são evangelistas, né? Vocês são evangelista nata, né? Quem me disse isso foi o Douglas. Né? Douglas. O Douglas Matos. Caramba. Então, muitas pessoas passaram pela mão de vocês. E vocês têm essa questão, vou levar para a igreja. Né? Vou levar pra igreja. Teve várias. Várias. E pessoas que vocês ajudaram. E até sofreram, né? Sofreram situações assim, se decepcionaram. A gente conhece algumas histórias. Mas uma coisa que vocês não deixam de fazer é ajudar, né? Isso Sim. é louvável, assim, na vida do Servignini, né? Rogério, da Gi. A Gi já é mais racional, mas ela entra também no coração do Rogério ali, né? E os dois se unem, se abraçam e vão pra cima. Apoia o Projeto Escola da Vida, apoia a MPC, apoia vários projetos. O pessoal da rádio também, lá tá faceiro com vocês, o Voni, lá, o Champ, a turma tá faceiro, que vocês acreditam também e conseguem ajudar muitas pessoas com aquilo que vocês carregam. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria que vocês deixassem um recado aí pro pessoal do coração de vocês. Pode ser para aqueles que estão empreendendo, ou para aqueles que estão vivendo desafios. Mas uma mensagem que vocês pudessem deixar aí para a audiência aí do podcast. Pode olhar para aquela câmera ali, fica à vontade. Quer falar também? Não, pode falar. Bom, eu posso falar da minha experiência, né? Assim, o que eu diria? Eu sei que muitas pessoas estão assistindo, talvez não sejam cristãos, né? Mas eu não falo de religião agora, não quero falar de religião, quero falar assim de Deus mesmo, de Jesus. O primeiro passo antes de você botar em prática, né? Se está a fim de botar um negócio, é muito bacana, é muito desafiador, né? Realmente o desafio é grande, porque muda muita coisa. Eu acho que vale a pena assistir o podcast com o Walter, ele falou muita coisa bacana ali, acho que muita coisa mesmo. E é bem isso que ele comentou. Então, não quero repetir, né? Então, assim, é desafiador, ao mesmo tempo que é desafiador, é gostoso, é um desafio gostoso de se viver, assim, né? Porque a gente não tem garantias de nada e de ninguém. É só a gente vai pela fé, literalmente. Então, o primeiro passo, assim, eu acho que se coloquem diante de Deus, mesmo talvez você sendo cristão ou não, da tua forma, né? Colocar diante de Deus, né? Eu quero fazer isso, né? O que o senhor acha? Que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, né? Em todas as áreas, todos que eu falo em todas as áreas, mas nesse momento falando de negócios, Deus vai falar. Ou ele vai abrir as portas, ou não vai. Também tem tudo isso, né? E se ele não vai, a gente também tem que entender que não seja um momento, talvez. Talvez o momento será um outro, né? O primeiro passo é o que eu faço. Coloco diante de Deus, né? Eu tenho esse desejo, esse propósito, e Deus realmente, ou ele vai abrindo as portas, não acontece como um passo de mágica, não é isso, né? E o outro passo, assim, a gente também tá entender que quando se coloca um negócio, o tempo fica muito escasso, né? O tempo é escasso, as dificuldades aumentam bastante, e a gente tem que estar aberto a isso, sabe? A querer mudança interna, né? A gente tem que mudar, primeiramente interno, aceitar que que aquilo lá não vai ser mais muito cômodo as coisas, a gente vai ter que ser muito radical em algumas situações, para que senão não vai dar certo. A verdade é essa, né? Se a gente começar e não se empenhar para aquilo, não estudar, não buscar ser, eu diria assim, o melhor naquilo que a gente faz, há grande chance de não dar certo, né? Mas o primeiro passo é colocar nas mãos de Deus, né? E aí, se ele abrir as portas, aí tem que baixar a cabeça mas vai chover ou não vai chover, não importa. Mas vai ter a estabilidade do nosso país é grande, ok, mas nós temos que fazer da mesma forma, não vai mudar em nada a nossa forma de pensar. Então, acho que esse, ao meu ver, esse seria o recado que eu posso deixar, né? Muito bom, muito bom. Gi? Isso aí. Não, na verdade, eu sou mais Faca na bota. Faca na bota, né? Não, o que eu tava pensando esses dias, né? Fazendo uma analogia no que é empreender, né? É como se fosse uma montanha russa, né? Que tu tem os teus altos, aí tem os baixos, né?
E às vezes fica pensando, meu Deus, quem que me convidou para estar aqui, né? Eu vou matar essa pessoa. Porque é bem isso aí, tem os altos e baixos. Mas se eu pudesse dar uma dica, bota o cinto e vai, sabe? Coloca o cinto e vai, porque é bem assim mesmo. E no final, a sensação é, que legal, né? Porque acaba que é desafiante, às vezes dá vontade de desistir, sim, dá, mas o retorno, assim, é muito legal, porque a gente consegue desafiar, né, os nossos limites, ver até onde que a gente consegue ir, usar a nossa criatividade, usar nossos meios, enfim, né? E é muito legal, assim, a experiência do empreender, né? Pode ser que, talvez, no final, não dê muito certo, mas, assim, eu sou da opinião, bola pra frente, pelo menos você tentou, sabe? Então, é isso aí, assim. A experiência é incrível, né? Experiência. E fora que vocês ajudam muitas famílias, né? A partir do negócio de Exatamente. vocês, tem várias famílias ali empregadas, né? Pessoas que vocês treinaram, que eram vendedores, né? E agora são profissionais, né? De instalação, autônomo, enfim. E então eu quero parabenizar mais uma vez, né? Essa coragem de vocês. Isso é empreendedor no Brasil, tem que ter coragem mesmo. E agradecer também por toda a ajuda. Agora há pouco a gente recebeu também os missionários da Jocum aqui em Bento. Hoje eles estão indo embora, né? Hoje de manhã. E esse episódio vai ao ar sexta-feira, então por isso que eu tô falando hoje, eles estão indo embora. E o Rogério instalou lá junto com o Roger, né? O chuveiro. Roger Instalações. Né? Roger Instalações. Melhor instalações. Um abração pro Roger também, parceiraço. E eles instalaram lá os chuveiros, o pessoal tomando banho quentinho, então abençoado. E gostaram que o fio deu a volta lá no colégio, foi até a caixa e ainda colocaram disjuntor lá. Se cair, cai o disjuntor, solta o chuveiro. Gente, profissional do trabalho lá. O diretor chegou para mim, mas isso aí vai dar certo, isso aí? Eu falei, foram profissionais que instalaram. Então o pessoal da Jocum agradece também. Gente, aqui nós terminamos esse programa sempre falando pra galera pensar pro alto e agir pro alto. Então a gente olha naquela câmera lá e diz assim, pense pro alto e haja pro alto, beleza? Beleza. Então vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Pense pro alto e haja pro alto. Valeu, galera. Deus abençoe. Valeu. Isso aí. Obrigado, Obrigadão. meu. Obrigada. Valeu. Obrigada mesmo.